Isso é evidente. Então, em outro dia, em outro momento, em outra data, chama de hipócrita, desgraçado. Foi um outro vídeo, quer dizer, os vídeos vão se sucedendo, excelência. Eu não vou realmente me estender, mas aí ele diz espertinho, diz hipócrita, incentivou a audiência a acessar o maior antro da internet, que são os chants. Bom, antes de falar do assunto principal desse vídeo, eu queria dar um recadozinho bem rápido pra vocês. Não sei se vocês estão sabendo, mas tanto o Gabe como também o Nubuck acabaram sendo hackeados nesse último final de semana. E assim, rapaziada, ser hackeado é uma das coisas mais terríveis que um criador de conteúdo pode sofrer e ter aqui, mano. É um negócio muito ruim. Vocês não sabem quão desesperado o criador fica quando isso aqui acontece. Então, eu vi aqui que o Professor Dark, ele acabou fazendo uma vaquinha pra ajudar eles. Vou estar deixando aqui, né, o link da vaquinha na descrição e também no link fixado desse vídeo. Então, caso vocês possam aqui, mano, ajudem eles aí, porque provavelmente o AdSense deles vai estar muito ferrado nesse mês. E talvez eu acho que eles não consigam nem bater os $100, né? Até que eles consigam ali recuperar o canal dele em definitivo. Enfim, fico aqui na torcida e espero que eles consigam recuperar logo, cara. Porque não é fácil, rapaziada. Não é fácil quando você tem seu canal hackeado. Enfim, dito isso, bora pro assunto principal do vídeo. Bom, seguinte, eu tava aqui me preparando para fazer um vídeo sobre alguns influenciadores que acabaram se omitindo sobre o que acabou acontecendo recentemente aí na Venezuela, onde o Trump acabou invadindo a Venezuela, tomou controle daquele país e prendeu o Nicolás Maduro, um dos maiores ditadores que existiu aqui nesse mundo. E assim, o intuito era falar, né, de pessoas, principalmente influenciadores, que ficam aí criticando e falando sobre a ação do Trump. Só que, curiosamente, a gente não fica vendo os próprios venezuelanos tristes com isso. Na real, eles estão felizes, cara, é totalmente ao contrário. Como eu disse, eu fiquei pensando, óbvio, que no Felipe Neto. E fiquei, cara, o Felipe Neto, será que ele não vai falar nada? Porque geralmente quando tem essas paradas de política, quando envolve Trump e Estados Unidos, ele sempre dá o pitaco pra falar a respeito de alguma coisa. Mas ele simplesmente tá na dele, mano. Realmente o cara parou de falar de política, rapaziada. Isso daqui é algo que eu não esperava que fosse acontecer de fato. Porque há um tempo atrás ele já falou que não ia falar mais e depois ele voltava a falar de novo e virava aquela bola de neve. Mas enfim, ele disse que não vai falar mais e não tá falando, beleza. Só que enquanto isso, quando eu tava pesquisando pra falar desse outro tema, eu acabei vendo esse vídeo aqui que o Nodo Moura acabou publicando no seu canal. E pô, imediatamente eu cliquei pra ver o vídeo, né? Porque eu acho que todo mundo sabe que tem uma treta entre eles, na verdade é um processo mesmo, né? Onde tudo começou quando o Nodo Moura tinha criticado publicamente Felipe Neto por promover cassino online, que no caso seria Blaze. Até porque eram conteúdos direcionados, principalmente, né, segundo o Nodo Moura, para crianças e adolescentes, onde não tinha um aviso nem uma classificação de faixa etária adequada. Porque é aquilo, né, rapaziada? A gente sabe que o público do Felipe Neto, majoritariamente, é menor de idade, mano. Isso daqui é inegável. E assim, a gente tava vendo, né, uma onda de vários influenciadores sendo presos por ter divulgado o cassino online, acusado de um monte de coisa. Nessa época, o Felipe Neto, ele acabou pedindo desculpas por já ter divulgado a Blaze. Ou seja, ele meio que confirmou que ele divulgava o cassino, né? Mas todo mundo via também, ele fazia lives, tinha fotos dele com a camisa da Blaze, ele já até fez um vídeo defendendo a empresa, mano. Mas enfim, já teve outras audiências e tal, mas dessa vez, Nodo Moura, ele cita que essa audiência era a audiência final. E aqui ele reage e também ele narra essa audiência criminal, onde o seu advogado, diversas vezes, fala que está protegendo a liberdade de expressão. Também cita os fatores ali do Felipe Neto já ter xingado muito o Nodo Moura. O Nodo Moura mostra, na real, as falas que o Felipe Neto sugeriu e disse pra ele, até falou da mãe do cara, e o Felipe Neto no meio tenta cortar, falar que ele não fez isso, falar que é mentira. O senhor poderia elaborar melhor quais ofensas o senhor Felipe Neto proferiu em relação ao senhor? Eu posso fazer aqui, espero não ofender Vossa Excelência e nem as pessoas que ouvem. Felipe Neto disse que eu fazia minha mãe cometer crimes. Disse para eu enfiar o cadáver putrefato do meu pai no cu, junto com um colega dele chamado senhor Maestro Boggs. Está nos autos, senhor Felipe Neto. Ok? Junto com o seu grupo de difamação, chamado Hangout da Groselha, disse que a minha boca era como se fosse um cu, inclusive em uma... Tá nos autos, tá em vídeo, tá? Junto com... Então, eu não lembro qual o nome da senhora. Senhor Luiz? Sim, ok. Então o senhor já recebeu ofensas do Felipe Neto, correto? Diversas vezes. Não... Perfeito. Respondida a pergunta, doutor, mais alguma? Perfeito.
Resumindo assim, mano, a defesa do Nando Moura, eu achei que ela foi muito bem feita e muito bem instruída. O advogado dele tá de parabéns, sabe? E até o próprio advogado do Felipe Neto, ele tá fazendo o que pode. Dá pra ver que o cara tá tentando se redobrar em dobro ali pra tentar ajudar o cara. Porque vocês sabem, né? Ele tinha pedido uma pena de mais de 120 anos de prisão pro Nando Moura, mano. Cara, isso daqui é uma parada que não dá pra você tancar, rapaziada. E no vídeo, o Nando Moura tá sendo ele, né? Ele ri, ironiza algumas partes, critica até o Danilo Gentili ali, que pelo que eu vi, ele virou embaixador de um outro cassino. Fala que isso aqui é uma vingança por críticas políticas que ele já fez ao Felipe Neto e trata o processo como se fosse algo exagerado e público. Resumindo assim bem curto, rapaziada, é o desfecho ou quase desfecho de uma briga judicial antiga entre dois youtubers grandes e antigos aqui do Brasil. Começou por causa de uma promoção de cassino online para o público jovem, mas xingamentos mútuos que rolaram por anos. Todo o vídeo é basicamente esse, né? Vindo assim pelo lado do Nando Moura. Eu acho que o Felipe Neto, ele não vai fazer um vídeo semelhante a esse, sabe? Eu acho que ele vai ficar só na dele e esperar pra ver qual vai ser a sentença final. Inclusive, já entrando nessa parada da sentença final, essa audiência de instrução e julgamento já tá nessa fase final mesmo, mano. A defesa do Nando Moura, ele pediu absolvição sumária, né? Até porque o que? Ele tá querendo defender a liberdade de expressão e crítica ao fato que ele achou que era público. E de fato era público. Porque todo mundo via ali o Felipe Neto divulgando esse cassino, mano. Isso daqui não tem como negar. A reciprocidade nas ofensas também existia, né? Ambos se xingavam. E não foi durante um tempo, foi durante anos. A ausência do dolo específico para configurar o crime, né? Eles alegam que o Nando Moura tenha cometido. Já por outro lado, né? O representante do Felipe Neto, ele manteve o pedido de condenação por imputação de fatos criminosos falsos. Ou seja, ninguém aqui, tipo, deu um passo atrás pra tentar resolver logo esse imbróglio. Não, mano. Cada um aqui tá mantendo ainda aquilo que eles acreditam que é certo. Tanto lá do Felipe Neto, como também do próprio Nando Moura. 35 oportunidades de cão do demônio, cão dos infernos, desgraçado, hipócrita, cínico, e atribui a ele condutas que ele jamais praticou, que o Poder Judiciário, em outras tantas situações, já rechaçou, outras pessoas que atribuíram a mesma conduta, porque, infelizmente, o querelado, ele não é o primeiro e nem foi o último a fazer esse tipo de acusação contra o querelante, e, portanto, salvo o melhor juízo de Vossa Excelência, não há o que fazer senão proferir sentença condenatória. Muito obrigado, Excelência. Agora sim, rapaziada, eu tiro o chapéu pro advogado Nando Moura. Se eu não me engano, é o irmão dele, né, mano? Rapaz, o mano manda muito bem. Inclusive, ele entrou na mente do Felipe Neto, que o Felipe Neto ficou todo perdido ali, não conseguiu entender nada do argumento que ele tava proferindo ali, cara. Pois essa afirmação do querelado sequer era dirigida ao querelante, que não foi em nenhum momento mencionado na publicação em questão. As palavras do querelante foram: essa galera aí que fazem propaganda para a Blaze, que existiam vários influenciadores fazendo propaganda para a Blaze. Esse tipo de maracutaia pode ter certeza, meu irmão. Uma hora a Polícia Federal vai bater a porta. Tanto que bateu. É fato público e notório que a Polícia Federal bateu a porta de diversos influenciadores que divulgaram a Blaze. É fato público e notório. Nenhum momento o senhor Felipe Neto foi mencionado nessa publicação. Ok? O cara tá explicando nitidamente que, cara, o Nando Moura tinha falado de vários outros influenciadores, nem citou o nome do Felipe Neto, e olha o Felipe Neto ali se doendo. Mano, isso aqui não dá, velho. Já a sentença que muita gente tava curiosa em saber se saiu já ou não, ainda não saiu. Embora no título do vídeo o Nando Moura dá a entender, né, que isso aqui, tipo, já é a audiência final, que de fato eu acho que já é uma das finais, ou se não é a final mesmo, mas a sentença ainda não saiu, não há registro nenhum disso aqui ainda. Até porque o Nando Moura, ele diz ali que essa sentença, ela virá em seguida, possivelmente dentro de alguns dias ou até mesmo semanas. Depende do andamento do juízo, né? Que é muito comum em processos criminais dessa natureza aqui no Brasil, onde o juiz ele pode julgar até 10 dias após as alegações finais, mas na prática pode durar até mais, né? A gente sabe muito bem como que é a justiça aqui no Brasil, rapaziada. Ou seja, a situação atual é que estamos aguardando ainda a publicação da sentença do juiz. Agora, aqueles possíveis desfechos, mano, tudo pode acontecer, rapaziada. Nando Moura, no vídeo, ele demonstra um tom de muita confiança na absolvição de tudo, tá ligado? Ele trata esse processo até mesmo como se fosse um exagero ou até uma vingança. E também a gente sabe do histórico de treta entre eles dois, né? Então, cara, de fato, algumas coisas que acontecem aqui, a gente sabe que pode ter sim um pouco desse negócio de vingança, de do cara, sei lá, ficar muito puto com um e querer processar ele, porque ele fica falando muito de você. E vamos ser sinceros, né, mano? A gente sempre vê aí o Nando Moura comentar ou opinar a respeito de algumas pessoas, principalmente do MBL. Eles não tancam muito que o Nando Moura tá falando a respeito deles e eles vão lá e querem processar o cara. Por assim, no caso do Felipe Neto, é uma parada meio que diferente, velho, porque o Felipe Neto, todo mundo via aqui
que ele, de fato, né, vou falar até com essa palavra aqui, supostamente era um cara que divulgava a Blaze. Todos esses vídeos que supostamente circulavam, que supostamente a gente via que ele fazia divulgando a Blaze, era o Felipe Neto, né? Não era, tipo, sei lá, um irmão gêmeo dele, né? Fernando Moura só exposto aqui em um vídeo, o Felipe Neto ficou muito puto e quis processar ele. E tá aí o processo rolando já tem um tempo. Mas pelo que a gente tá vendo, a sentença tá pra sair daqui a alguns dias, semanas ou meses. Ou quem sabe até daqui a pouco, algumas horas, né? Eu não sei. Mas em resumo, é isso, rapaziada. Tá pra sair a sentença final desse processo do Nando Moura com o Felipe Neto, né? Finalmente tá pra sair. Nando Moura tá muito confiante que ele vai conseguir ganhar e vai sair ileso. Já pro outro lado, o próprio pessoal do Felipe Neto também mantém neutro. E provavelmente eu acho que eles devem estar confiantes, né? Porque os caras não recuaram nem um minuto sequer. E vamos ver, velho. Se tiver outra atualização, eu trago outro vídeo aqui resumindo pra vocês. Mas por enquanto, é isso. Esse é o vídeo de hoje. Queria agradecer a todo mundo que ficou até o final dele. Abraço e até o próximo.